Pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso curso e na verdade uma videoaula, né? A parte final do nosso exercício do Fórum Ciclo 2 da disciplina de Introdução ao Desenvolvimento Web. Né? Então lembrando a vocês que a prova já está chegando, não sei se vocês vão assistir isso aqui antes da prova e com isso o fim do Fórum, do Ciclo 2 do Fórum também está chegando, está bem pertinho. Então vamos só concluir no caso, a parte da formatação do nosso site. Esse que a gente fez e terminamos naquela videoaula 4, deixando ele dessa forma aqui, que é o site todo pronto, mas sem nenhuma formatação. A nossa professora pediu para que nós fizéssemos a formatação do site, deixasse ele um pouco mais apresentável, né, para que ficasse mais bonito, para que fosse apresentado, no caso. Então, como eu terminei aqui, e a gente terminou na última aula, e eu vou trazer para vocês, na parte da formatação, em CSS. Depois, não precisa se preocupar com o CSS em si, desculpa, porque depois eu vou trazer para vocês o CSS mais detalhado, algumas outras aulas, mostrando apenas o CSS, o básico do CSS, para que vocês entendam como funciona o CSS, folhas de estilos, para que o site de vocês tenha uma formatação mais profissional e mais bonita, né, possível. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A gente terminou aqui, o nosso código ficou dessa forma, com a nossa tabela, 3 colunas, uma linha, os links todos funcionando, mapa nas duas imagens e o YouTube um iframe nessa outra imagem aqui, do jeito que a professora solicitou. Então agora a gente vai formatar em si, né? Então o que a gente precisa primeiro? Precisa primeiro definir uma tag chamada style, e ela fica dentro do head. Porque as tags que ficam dentro do head não aparecem para o nosso usuário, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar uma tag style aqui embaixo. E essa tag é onde vai entrar o nosso CSS. Não se preocupem com a questão do CSS, como eu já falei, porque depois vou explicar as formas que se tem de colocar o CSS no site. Essa é apenas uma das formas, onde o CSS fica incorporado à nossa página. Então aqui no nosso style a gente vai criar o nosso CSS dentro do próprio site. Essa não é a forma que eu aconselho a fazer, porque se você criar várias páginas para um só site, você vai ter que, se quiser mudar uma imagem, você vai ter que vir na página, procurar e mudar. Mas isso fica para depois, para uma próxima aula, onde eu vou ensinar a trabalhar com CSS de uma forma mais profissional. Essa forma aqui é mais básica para que a gente desenvolva apenas a formatação do nosso site em si para resolver esse nosso exercício, né? Então, vamos lá. A style, dentro da tag style, a gente precisa colocar o tipo que ela é, né? Tipo, type, text CSS. Isso aqui vai dizer ao nosso browser que aqui dentro tem a folha de estilos CSS. Certo? A primeira coisa que a gente pode formatar aqui é o body, ou seja, é todo o corpo da nossa página. Aqui está branco, mas eu posso criar de outra forma. Então eu digito aqui, ó, body, que seria o corpo, né? Então tudo que tiver aqui dentro vai formatar a tag body, que é essa daqui, né? Toda ela vai ser formatada através desse style que eu vou colocar aqui. Então a gente pode colocar primeiro um fundo, né? Um background. Um background a gente pode criar uma cor que vocês viram em hexadecimal, e aí a gente coloca uma cor qualquer e vai ver o resultado. Vou salvar aqui, vocês viram que já mudou a cor do nosso background. Então quer dizer, a cor que eu colocar aqui vai aparecer já no nosso site, né? Então, eu coloquei uma cor, mas no caso eu quero usar uma imagem no nosso background. Não quero usar uma cor. Também, além da cor, eu posso usar uma imagem. E aí eu uso esse outro tag aqui, ó, background, traço imagem, certo? Background imagem.
Dentro desse background de imagem, eu vou colocar aonde minha imagem está, através da tag URL. Vocês lembram que eu criei a pasta IMG e coloquei as minhas imagens do meu site? Da mesma forma, a gente coloca a background, a página do fundo, dentro dessa mesma pasta. Então eu coloquei dentro de IMG e o nome da minha foto, da minha imagem de fundo é BG, background. Então, só para vocês verem como ficou. Background, imagem, dois pontos, URL, ou seja, caminho que ela vai buscar, URL, entre parênteses, a pasta que ela tá, que é IMG, e o nome do arquivo, bg.jpg. Ok? Vamos salvar, Ctrl S, tá aqui o meu fundo de imagem, que é essas bolinhas aí, dessa forma. Ok? Tá, aí agora o texto perdeu completamente a cor, porque ele era azul, que é link padrão, o padrão do link no HTML. Quando você não formata, ele fica azul com uma linha embaixo para indicar que é link, né? Mas a gente vai mudar isso aí também. Vamos mudar os links já. Vamos criar aqui uma outra tag de estilo. O link é definido pela tag A, né? Por quê? Porque o A, ó, aqui, ó, a href. Então, no CSS, a própria tag define as alterações de estilo dela. Por exemplo, a tag body, você define ela por aqui. Então, dentro do CSS, você pode alterar o estilo de cada tag que existir dentro do seu código. Então vamos lá, para A, eu vou colocar aqui a minha tag A, eu não quero que apareça essa linha embaixo, eu acho muito feia essa linha, né? Então a gente vai colocar assim, ó, A, vamos colocar, para tirar essa linha, tem um comando específico, que esse tipo de linha aqui, o sublinhado, isso é uma decoração do texto. Então a gente vai usar esse comando, ó, text, traço, decoration. Decoration. Text decoration. Como eu não quero nada, não quero linha, então eu coloco none. Que quer dizer que eu não quero nada, não quero linha nenhuma. Vou salvar, ó. Então vocês percebem que em todos os links que existiam, sumiu a nossa linha, né, o sublinhado. Text decoration none, eu não quero nenhum texto, né? E aí esse é apenas do A, certo? O que eu posso fazer também são os estados do link. Esse estado é o estado normal do link, que é apenas o endereço. Mas eu posso criar um estado diferente para quando eu passar o mouse sobre o link. Então, esse estado é chamado no HTML de aHover. A, dois pontos, hover. A hover quer dizer, quando eu passo o mouse sobre o link, ele vai fazer o quê? O que é que eu quero que ele aconteça quando eu passar o mouse sobre o link? Então eu posso criar uma cor diferente da que está. Color. E vamos criar um color FFF. Vou salvar para mostrar para vocês. Ponto e vírgula no final. Salvar. Olha lá. Então agora a hover, ou seja, quando eu passar o mouse em cima, ela vai mudar para branco. FFF é o branco, certo? Então vocês vejam que o código do style CSS alterou todos os links da minha página para que quando eu passar o mouse em cima ele fique branco, tá? Ok, beleza. Mas eu quero também tirar do hover a borda. Então vou tirar aqui a border none. É apenas um efeito. Que visualmente quase não dá para notar a diferença, tá? Vamos continuar aqui. O aHover, além do aHover, nós temos também o aVisited. O que quer dizer visited? É visita. Quando você já clicou no link. Vocês vejam que nós já clicamos nesses links e ele tem uma cor diferente. Ele tem uma cor meio um azul mais para o roxo,
né? Se eu não tivesse clicado nele ainda, o padrão do HTML é o azul mais escuro. Então, essa tag é a visited, ou seja, quando eu já visitei o link, certo? Então eu vou mudar aqui para uma cor qualquer, só para que a gente possa perceber isso aí. Vamos deixar Brom. Ctrl S. Pronto. Como eu já visitei esses links, ela mudou para Brown. Certo? Já visitei, ela mudou para Brown. E o que acontece aqui? Que agora, deixa eu clicar, está tudo funcionando os links. Certo? Vamos voltar aqui agora e vamos concluir os nossos links, né? Eu não achei muito legal essas cores não, mas depois a gente vai alterar isso aí, só para que vocês tenham uma ideia de como funciona essa parte do ar, tá? Então vamos concluir aqui a parte da nossa tabela. Uma das coisas que me perguntaram muito, o pessoal me perguntou muito, é como organizar essa tabela para que ela fique de uma forma bem estruturada e centralizada na página. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui o site um pouco e vocês vão ver que a tabela não está centralizada. Ela está bem na ponta aqui do site, sobrando um espaço aqui na lateral. Ou seja, ela está centralizada para o lado esquerdo e não no meio, né? Ela tá alinhada ao lado esquerdo, assim como a lista também está alinhada ao lado esquerdo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, dentro das minhas tags de estilo, como eu falei, a gente pode usar a tag tabela também, table, né? A minha table vai ter o quê? O que é que eu vou dizer para ela aqui? Eu vou dizer que ela precisa ter um alinhamento vertical para o meio, middle, vertical align middle, ou seja, o alinhamento vertical vai ficar no meio. Vamos ver se ela ficou já ou não. Ainda não. Alinhamento vertical middle não ficou no meio ainda, certo? Mas tudo bem, pode deixar lá no seu CSS dessa forma. O padding, que é o espaçamento interno dentro dela, eu vou deixar 3 EM. EM, no caso, é uma unidade de tamanho, tá? 3 em cima, 2 embaixo. Ou seja, 3 superior, 2 na parte de baixo. Eu vou salvar e vamos ver se a gente vê alguma diferença aqui. Ctrl S. Ou seja, eu dei um espaçamento para ela de 3 em cima e 2 embaixo, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa borda da tabela. Não precisa dessa borda, na verdade eu coloquei desde o princípio apenas para visualizar a tabela. Vou tirar a borda aqui, apagar essa borda e vou salvar. Sem a borda, ela está com espaçamento, mas está sem a borda, tá? A tabela ficou melhor assim. O que mais aqui que falta aqui dentro da nossa tabela aqui para que ela fique alinhada? Vamos botar um background, ou seja, um fundo dentro dela, para que ele saia, se destaque desse fundo colorido que eu coloquei aqui. Eu vou botar uma cor branco. Então coloquei o background FFF, que é branco, e aí a nossa tabela se diferenciou do fundo do site, ficando toda branca. Fundo da tabela, tá? O que mais? Além do fundo da tabela, eu posso colocar o alinhamento do texto dentro da tabela. Vamos ver o texto aqui, ó. Vou salvar, Ctrl S. Olha lá, o texto dentro da tabela ficou alinhado, agora ficou central, né? Tudo dentro da tabela ficou centralizado. Então já ficou mais organizado, certo? Outra coisa interessante aqui que eu posso criar com o CSS. Deixa eu voltar. Vocês notem que essa tabela, ela apresenta as suas bordas com ângulo de 90 graus, sem nenhum tipo de efeito, né, nas bordas aqui.
Eu posso criar um efeito, apenas efeito estético, para que essas bordas fiquem arredondadas, de uma forma que fica mais bonito, fica mais interessante a visualização dessas bordas. Esse efeito dentro do CSS é chamado de Border Radius. Border Radius dentro do CSS. Então eu vou botar um tamanho desse ângulo, desse raio, de cada lateral. Cada parte dessa lateral eu posso definir um raio diferente. Então aqui, por exemplo, eu posso botar 5 pixels, aqui 5, aqui 6, aqui 8, da forma que eu quiser colocar, tá? Eu vou colocar todos iguais para que fique um ângulo só em todos os lados, né, no caso. Então eu posso botar, vamos fazer um teste primeiro, vamos botar 0 pixel, depois 0 de novo, depois 10, depois 10. E vou dar um Ctrl S para salvar. O que eu fiz aqui, ó? Olha só, presta atenção. Eu deixei, como está em 0, aqui não tem ângulo nenhum. Continua com ângulo de 90 graus, sem arredondar. E nas duas de baixo, ficaram arredondados. Então, o que acontece dentro do HTML ou CSS, quando eu defino, aqui seria uma coisa tipo margem, altura. Então, cada um, ó. Aqui é da esquerda. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro número aqui. Eu vou botar 10 agora. Eu vou salvar para a gente visualizar aqui, ó. Olha só. Esse é o da primeira. 10. E aqui eu deixei 0 só para que vocês visualizassem. Tá mais para cá, ó. 0 para que vocês visualizassem. Tá? Aqui continua quadrado. Então eu vou deixar tudo 10 para que ele fique todo com as bordas circulares. Salvei, aqui minha tabela ficou agora da forma que eu queria, com as bordas todas circulares. Você pode colocar qualquer numeração que você quiser, mais redonda, menos, e aí você que define isso aí. No caso é apenas uma para melhorar a aparência, eu acho que melhora e fica melhor. Eu vou colocar agora uma margem para que eu centralize o conteúdo da minha tabela. Margem 0 e alto. Ou seja, 0 automática, para que eu fique centralizado o conteúdo da minha tabela. Vejam agora, ó, eu botei a margem 0 e automática. Isso vai fazer com que, olha só, eu vou abrir meu site aqui, de uma forma que pegue a tela toda, e vocês vejam que a tabela ficou no meio. Agora a tabela ficou centralizada, independente do tamanho que eu abrir o meu navegador. A tabela sempre vai ficar no meio. Dependente do tamanho. Então lembrem desse comando aqui, ó, margem 0 e alto. E aqui embaixo outro comando importante, que é a largura dessa tabela, a largura que eu quero que ela fique. Então eu quero que ela fique com 50% apenas, mas você pode colocar a largura que você quiser e testar aí, tá? 50%. Ou seja, ela vai ocupar apenas 50% da janela do meu site. Olha só como ela ficou. Tá? Com 50% de tamanho apenas, tá? E ficou no meio, ficou centralizada. Se eu deixar ela ali sem essa largura, ou aumentar essa largura, vamos aumentar para 80 para visualizar. 80%. Olha só, ela abriu mais um pouco, mas continua centralizada. Sempre ela vai ficar centralizada, certo? Eu vou deixar em 50 mesmo. Ok. Fica um pouquinho mais menor, mas em compensação é o que eu quero, tá? Então vamos ver agora dentro da tabela que a gente já conclui esse tamanho da tabela do jeito que eu queria. Vamos ver agora a parte do parágrafo também. A gente pode alterar também o parágrafo, né? Nós criamos os textos aqui da minha lista através do parágrafo, né? Então eu vou botar um P. Continuo no estilo P, parágrafo. Eu quero agora que mude a fonte no meu parágrafo. Quero que vire uma fonte diferente dessa que já vem de padrão do HTML, né? Então eu vou botar aqui, ó, a fonte eu quero que seja itálica, né? Que ela seja bold, que quer dizer o quê? Negrito. Que ela tenha 12 pixels. E seja verdana, que é o tipo da fonte que eu quero, ou sans serif. O que eu fiz aqui? Eu coloquei, primeira coisa,
itálico, como a fonte vai ficar disposta, né? Bold, ou seja, negrito. Ela vai ter 12 pixels. E aqui a família da fonte. A família que eu quero, Verdana. Se dentro do meu computador, do computador do usuário que vai visualizar o site, não tiver a fonte Verdana, ele vai procurar a fonte sans serif. Tá? A família de fonte sans serif. Vou salvar. E vejam que dentro do meu A, aqui da minha tabela, já mudou a fonte. Ok? Dentro do meu A, dentro da minha tabela aqui, já mudou a fonte. Aqui embaixo não mudou. Por quê? Porque aqui não é P. Aonde tem P, ela mudou. Vamos ver aqui se realmente isso aconteceu, né? Olha lá, P. Tá vendo? Dentro da tabela tá P. Aqui na lista não tem P. É li, né? É lista. Se isso fosse um parágrafo dentro da lista, se fosse um parágrafo definido como parágrafo, também iria alterar para essa mesma fonte. Mas não alterou porque não é lista. Ou não é parágrafo, tá? Então vamos voltar aqui e vamos continuar. Já alterei minha fonte do meu texto para essa outra cor aqui. E vou alterar também a minha linha e as minhas colunas, para que elas fiquem mais bem organizadas, certo? Também posso alterar a minha linha e coluna. Vamos lá, TR. Dentro de TR, que é a linha, eu quero que o texto seja alinhado, texto align center, ou seja, no centro, ponto e vírgula, vou salvar. O texto dentro da minha linha está alinhado ao centro. Já estava, mas eu já garanti aqui isso aqui dentro do meu TR. Também, esse alinhamento vertical alinhamento, eu quero que seja no bottom. Ou seja, ele vai puxar bottom para que o texto fique mais próximo. Deixa eu mudar aqui para bottom, voltar middle. E vai dar no mesmo. Eu acho que não vai mudar, não alterar muita coisa, porque aqui é apenas a linha. O que a gente vai alterar muito mesmo vai ser na hora que a gente fizer da coluna. Ó, middle. Eu vou deixar bottom, que eu acho que fica mais interessante. Apesar de vocês verem que ela desceu a imagem, né? Desceu a imagem para que ficasse alinhada. Mas vocês estão vendo também que as imagens estão todas de tamanhos diferentes. E isso deixa o site muito feio, né? Esse site muito feio. O ideal é que todas as imagens tenham o mesmo tamanho. Então a gente pode criar também, no caso aqui, uma tag para as nossas imagens também. Certo? Seria imagem. O que for imagem dentro do site, vai estar aqui dentro, IMG. Então, ó, a largura da IMG vai ser de 300 pixels, como já está, todos já está 300 pixels, mas eu vou definir isso aqui. E a altura, que é o weight, vai ficar em 160 pixels. Tá? Agora vamos ver a diferença. Eu vou salvar. Olha aí a diferença. Então, as três imagens agora, na verdade essa aqui ainda não está, porque ela não é uma imagem, é um iframe. Então eu vou também definir o iframe do mesmo tamanho das minhas imagens, certo? Mas as imagens são do mesmo tamanho, elas só não estão ainda alinhadas. Porque quem vai alinhar isso aqui vai ser a coluna, a gente vai alinhar ainda. Antes disso eu vou aqui no iframe e vou só colocar esse mesmo tamanho. 300 por 160. O iframe está com it 300, já veio quando a gente copiou. Então vou colocar aqui o weight 160. E vou salvar também. Salvar. Então, agora as três imagens estão do mesmo tamanho e largura. A única diferença ainda está no alinhamento, que eu vou fazer agora, a parte do alinhamento, que é criando aqui mais uma tag, que é a tag TD. É isso? Tag TD. Eu quero que ela tenha o width, a largura das minhas colunas, eu quero que seja fixa em 350 pixels. A largura vai ficar fixa agora em 350 pixels. E também eu quero que ela tenha
alinhamento vertical, ou seja, esse alinhamento aqui, que seja bottom. Ok, bottom. Tá? Ainda não alinhou. Eu já sei porque ainda não alinhou. Porque aqui nós temos duas linhas, aqui nós temos três linhas, aqui nós temos duas linhas. Quando eu estou com mais texto aqui, ele está alinhando, mas ele está jogando a imagem para cima, né, no caso. O que eu posso fazer? Aumentar um pouco a minha tabela para que ela fique num tamanho que esse texto aqui, esse PCB, venha aqui para o lado, ou diminuir o texto aqui para que ela fique alinhada, no caso. Eu vou fazer assim, eu vou diminuir aqui um pouco. Não, mas eu posso ainda diminuir o tamanho do texto, né? Dentro do P, eu posso botar 10 ao invés de 12. E aí, com isso, olha aí, ó. Tudo alinhou. Porque eu alterei um pouco o tamanho do meu texto. Que estava em 12 pixels, eu deixei em 10 pixels. Certo? Se você quiser aumentar um pouco, vamos ver aqui se eu botar... Mas eu acho que já tá bom assim, né? Eu vou botar 11 pixels. É um meio termo. E pronto, não ficou tão pequeno e também alinhou todas as imagens e o texto embaixo. Ok, é isso aqui que eu queria. Vamos só fazer mais uma coisinha aqui, ó. Que é a parte da lista, né? A parte da lista que está faltando. Também eu posso fazer a lista do jeito que eu quiser, certo? Dentro da minha lista, que é o L, eu vou já definir o li, que são os itens dentro da lista. Então eu quero que cada li, ou seja, cada item tenha uma margem entre eles. Eu vou botar 5 pixels para cima, 5 pixels para baixo, 15 pixels dos lados, tanto do esquerdo como do direito, certo? Se eu botar mais um, aí vai ser um para um, esse aqui vai ser cima, baixo, esquerda e direita. Mas eu quero que o 15, então isso quer dizer que a esquerda e a direita vai ter a mesma distância de 15 pixels. Depois eu vou mostrar a vocês passo a passo isso aqui, essa parte, para que não fique nenhuma dúvida. Mas para esse vídeo aqui eu vou fazer dessa forma, apenas para a gente terminar a nossa formatação, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e inclusive já está ficando muito longo. Vou dar uma adiantada. Fonte, o tipo da fonte aqui, 14 pixels. Eu quero que seja essa Trebuchet MS, tá? Uma fonte que basicamente todo mundo já tem no seu computador. Mas se não tiver, eu quero que fique Arial. Também se não tiver, Helvetica, tá? São as fontes que eu posso colocar aqui, que o computador automaticamente, o meu browser vai procurar essas fontes no meu micro, no meu computador, instaladas no meu sistema. Se ela não encontrar essas fontes, ela vai passando de uma até a outra. Se não tiver nenhuma delas, ela vai deixar a fonte padrão do sistema, que é Times New Roman, né? A fonte padrão de todos os sistemas. Aqui também alterei a cor, tá? Então o que é que eu fiz até agora? Alterei a fonte, o tipo da fonte, né? Alterei a cor e o tamanho, coloquei em 14. As margens também das listas. Vocês vejam que a lista já ficou com espaçamento entre os itens, né? Tudo feito ali no CSS. Ok? E vamos só concluir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima não tem nada, mas eu vou colocar exercício dentro de um código. Antes da tabela, eu vou colocar esse código aqui. H1. Vocês lembram do H1, que são os títulos, né? H1, exercício do fórum ciclo 2. Tá? H1, exercício do fórum ciclo 2. Já está lá em cima. Vou botar um H2. Que será? Disciplina. Ela não pediu isso, mas eu estou colocando para ficar mais organizado. Introdução ao desenvolvimento de sistemas. Tá?
E vou pôr um H3 também, só para finalizar aqui, que é ADS. Opa. Vou dar um Ctrl S, vocês podem ver aqui, ele aqui em cima, e tamanho, diferença, né? H1 é um tamanho, H2, quanto maior o H, menor a fonte, tá? E aí o que eu vou, só para concluir aqui, eu vou colocar essa minha tabela, tá muito apertada aqui os itens dentro dela, né? Então eu vou colocar aqui no própria tabela aqui, ó, table, eu vou colocar cell spacing, ou seja, o espaço dentro da célula. Eu tenho 15. E o meu espaço entre as células é o cell padding. Tudo isso já foi dado lá na aula, né? Estou aplicando aqui, eu vou deixar em 5. Estou aplicando aqui para que vocês vejam a aplicação disso na nossa tabela. Vê só como ficou bem mais organizado, né? Ela estava muito junto uma da outra, né? Então, com essas duas tags, eu consigo colocar a tabela dessa forma, ficando mais bonito. Eu acho que já está quase finalizando. Vou só fazer, alterar os meus links aqui de cima, na verdade é H1, né? Vou só fazer H1 dentro da folha de estilo também. H1, vamos colocar assim, H1, H2. Eu posso definir estilos para vários itens ao mesmo tempo, tá? Não preciso fazer um por um para cada um, eu criar um estilo diferente. Se os itens vão ter a mesma cor de fonte, a mesmo tamanho, no caso a mesma fonte, né? E o tipo da escrita, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, que seria fonte. E não vou botar o tamanho, porque o tamanho vai mudar de uma fonte para outra. Eu copiei aqui para não precisar perder muito tempo escrevendo tudo, mas é fonte, né? O tipo da fonte que eu quero, a força da fonte, que no caso bold, ou seja, negrito, a cor da fonte e o alinhamento, que é centro. Tá? Então, ó, vocês vão ver que esses três vão mudar para a fonte que eu quis aqui, ó. Disciplina, todos três mudaram para essa fonte, tá? Só que o que eu quero agora é que isso aqui é a mesma fonte, né? Eu só quero que o H2 tenha um tamanho diferente da H3. Então eu vou botar H2 fonte, eu vou botar 16. Vou botar 12. Deixa eu ver se mudou. Senão ele não vai, ele não tá. H2 fonte igual a 12. H2 fonte igual a 12. Não mudou. Não mudou porque ela está pegando o tamanho da fonte já padrão do sistema. Font size. Veja só. Fonte size igual a 12. Também não mudou. Vamos lá. Não pode me enrolar. Já sei. Não mudou. Eu vou fazer assim. Depois eu faço da forma que eu queria. Fazer o seguinte. A fonte vai ser essa aqui. O tamanho dela vai ser 29 pixels. 29 pixels. Tá, A1. Ok. H1. H2. Vou fazer tudo separado. Para não ter erro. Como o vídeo já está muito longo. 16. A mesma cor. Tá. Mesma cor. O alinhamento também vai ser o mesmo. Tô só copiando, hein? De cima para baixo. E finalizei. H2. A cor, faltou a cor. Ok.
e H3. Vai ser o mesmo tamanho, só vou mudar só a cor. Quer dizer, o mesmo tamanho não, tamanho menor. Ok. Pronto, pessoal. Aqui eu concluo a minha formatação, né? H1, o tamanho que eu quiser, H2, o tamanho que eu quiser, e H3, o tamanho que eu quiser também, certo? Eu ia ainda concluir aqui, criando um fundo para essa tabela de lista, mas eu não vou criar mais porque o vídeo ficou muito longo, e eu não sei, eu espero que vocês assistam até o final, não sei, mas a formatação básica é isso aqui mesmo, tá? Eu vou fazer mais vídeos menores, de menor tamanho, explicando coisas específicas, como CSS, formatar link, formatar imagem, formatar H1, de uma forma mais específica, para que a gente não perca tanto tempo assim numa aula grande como essa ficou, mas é porque eu não queria fazer outro vídeo além desse mesmo Fórum Ciclo 2, até porque já está acabando, né? Fórum Ciclo 2 acaba, eu creio que alguns dias só, para vocês terem que entregar o resultado do exercício, ok? Então fiquem atentos aí, novos vídeos virão, novas explicações, espero que vídeos menores, e vou fazer mais vídeos de acordo com o que vocês pedirem aí para mim aí nos comentários. Pode deixar nos comentários o assunto que vocês querem ver, o que vocês precisam, qual é a maior dificuldade, que eu vou fazer o possível para trazer aí para vocês no nosso canal. E quem quiser participar do grupo lá, também temos um grupo, só deixar no comentário aí seu telefone, e aí um administrador vai estar adicionando o pessoal, aluno do curso de ADS da Unopar. Ok? Muito obrigado por assistirem e até logo.